tudo bem? Professor Gustavo aqui ao vivo para você nessa live maravilhosa como revisão da matéria mais importante de todas, que é a redação. Né? E aqui a gente vai discutir na aula de hoje como se preparar para fazer essa prova, quais pontos nós precisamos prestar atenção, o que devemos articular em termos de repertório sociocultural para que a argumentação fique mais convincente, competências do Enem e também possíveis temas, tá? Espero que você goste, vai ser uma hora maravilhosa, mesmo sendo 2 da tarde e professor que ainda não almoçou, mas vale a pena se doar para você, beleza? Ou me doar para você. Beleza? Vamos lá, então, vou pedir para colocar na tela o nosso primeiro slide para a gente discutir aqui coisas absolutamente importantes. E antes disso, eu convido você a pensar a 3 elementos. Pode passar, por favor, produção. Produção, aí, ó, competências do Enem. São 5 competências do Enem, né? C1, C2, C3, C4 e C5. Quais são os maiores problemas quando eu corrijo a redação, eu encontro na competência 1, que é a competência gramatical? Geralmente, a regência de verbo, o verbo assistir, não se esqueça, ele tem 3 usos, tá? Quem assiste no sentido de ver, assiste com preposição, assiste a alguma coisa. Quem assiste sem preposição, no sentido de morar, eu assisto em Uberaba há 30 anos, que é a minha idade, inclusive, tá? E assistir no sentido de ajudar alguém, de dar assistência, não tem preposição. Então, preposição em, eu assisto em Uberaba, moro em Uberaba. Eu assisto ao filme e eu assisto o paciente. Então, não se esqueçam disso, tá? Veja só, o uso também do onde. Onde é um coringa na escrita de muitos alunos e não pode ser um coringa. A palavra onde, ela vai resgatar espaços, lugares específicos. Então, não posso dizer 1808 foi onde Dom João VI veio para o Brasil. Porque 1808 marca tempo. Então, para marcar tempo, eu tenho que usar um articulador diferente. Eu vou usar o quando. Quando. Beleza? Tá? Esse marca tempo. O onde marca espaço, tá? E esses conectores também podem impactar o seu texto quando a gente falar na competência 4. Coesão e coerência, tá? Antes da gente chegar nessa, vamos pensar na competência 2, interdisciplinaridade ou repertório sociocultural, beleza? Aqui você vai acionar as aulas de sociologia que você já viu com o nosso gatíssimo professor Ulisses, você vai acionar as aulas de geografia, você vai acionar as aulas de filosofia, filmes, músicas e artes plásticas que fazem parte do saber social construído ao longo do tempo. Então, as frases dos filósofos, né? O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe, do Jean-Jacques Rousseau. Quando você lembra do Thomas Hobbes, o homem é lobo do próprio homem. O homem é um animal social, como Aristóteles falou. São frases que podem ser usadas por vocês para realçar aquilo que vocês querem provar. E olha, dica, se não tiver o repertório sociocultural, significa que você vai tentar me convencer sem argumentos que conseguem fazer isso. Vira uma conversa de boteco, tá? Então é necessário sempre você sustentar com algum exemplo dessa natureza cultural. Por exemplo, se eu digo para você que o ciúme enlouquece o homem, você pode ser homem, tá escutando a minha fala e dizer, mentira, eu sou ciumento, mas não sou louco. E aí, de repente, você escreve assim, ó, o ciúme enlouquece o homem, ponto. Prova disso está na obra Dom Casmurro, em que Bentinho tenta dar veneno para o seu próprio filho. Veja só, aqui nessa parte, você acabou de utilizar um repertório da literatura, e eu peço para vocês pensarem, né, que o repertório da literatura faz parte do universo dos corretores que vocês estão usando. Que vão olhar a prova de vocês. Muitos alunos me perguntam, professor, é conveniente usar, é errado usar série? Não, mas as séries não são ainda repertório cultural. Às vezes ela é tão nova, foi lançada esse ano, que não ainda
porque ela não está incorporada na cultura. Então, talvez o seu corretor não vá ainda conhecer essa série que você está citando. Aliás, são milhares, né? Então, o que é mais seguro para você? Colocar qualquer repertório cultural ou colocar um repertório cultural que a gente consegue imaginar que esteja próximo do universo desse nosso corretor? E aí, se a gente pensar que o nosso corretor é professor de redação, professor de história, professor de sociologia, professor de filosofia, professor de literatura, esses argumentos socioculturais é que são muito importantes para convencer. Quando um aluno, vou até chegar perto de você aqui, quando um aluno cita para mim Vidas Secas, nossa, eu quero conhecer esse aluno, eu quero levar ele para casa, coisa linda, tchutchuca, quero apertar essa bochecha de tão lindo que é. Aí, de repente, o tema fala alguma coisa ligada à saúde, vem 1000 redações com Grey's Anatomy. Eu não aguento mais, eu não assisti a Grey's Anatomy, eu conheço todos os episódios. Então, pelo amor de Deus, use aquilo que faz parte do universo acadêmico. Usa a Bapuru da Tarsila do Amaral, usa o Quadro Operários, usa o Aristóteles, usa o Maquiavel, usa o Popper, usa o Thomas Kuhn, usa o Sartre, use as pessoas que fazem parte do universo acadêmico. Entendeu o que eu estou falando? Beleza. Próxima, a competência de número 3. Dá uma olhadinha, ordenação de fatos e exemplos. Do mesmo jeito que você utilizou um repertório sociocultural que tem a ver com o saber acumulado ao longo da história, é necessário agora usar um repertório de atualidades. Por exemplo, o que estará no jornal, na revista, na rádio, nos noticiários, se eu ligar agora essas mídias? Que tipo de notícia eu terei lá? Possivelmente estará falando alguma coisa, mais ou menos em torno ainda dos reflexos das nossas eleições de 2 semanas atrás, das possibilidades agora da escalação do Tite, né, que já saiu, se ela foi adequada ou não adequada, quem que está certo, quem que está errado. Poderíamos falar do aumento já de alguns casos, ainda que isolados, do Covid-19. Então, nós temos um repertório de atualidades. Então, não basta só você fazer uma redação com repertório sociocultural. Por quê? Tem alunos, se você faz isso, risca aí das suas anotações, não faça mais. Eu leio o primeiro parágrafo de desenvolvimento, e ele cita, por exemplo, Karl Marx. No segundo parágrafo, ele cita Aristóteles. No terceiro parágrafo, ele cita o Thomas Hobbes. O que significa? Que a sua redação nunca vem para a realidade chã da nossa vida. Ela não está discutindo uma coisa prática do nosso dia a dia. Ela está no universo filosófico, no universo da abstração. Então, outra coisa, mas professor, eu usei tantos aí repertórios socioculturais, não vale a pena? Desse jeito não. Inclusive porque a competência 2 fala que você tem que variar de área de conhecimento. Se você usou Marx, Hobbes e Sartre, você está usando só filosofia. Então é preciso pegar a filosofia nesse, atualidades nesse, aí a gente entra na competência 3, e se precisar de mais um, usa um dado da coletânea. Então aí você vai variar em níveis de exemplo. Um exemplo da coletânea, um exemplo de atualidade, um exemplo sociocultural. E aí, se couber mais, aí você pode replicar cada um deles, tá? Um jeito legal, que eu gosto, eu acho que fica muito legal, é quando no parágrafo o aluno faz comparação. Ele pega o que um filósofo, por exemplo, falou, ou um sociólogo, imagine Durkheim, né? Você usa a teoria do fato social, e de repente você vem agora com um dado estatístico tirado lá da coletânea sobre isso que o Durkheim te ajuda a discutir. Então você está usando o sociólogo do século XIX para a gente compreender os dados reais do século XXI. Aí sua redação fica muito boa. Se você ficar só na sociologia do XIX, parece que a sua redação só vale para o século XIX. Então essa comparação, não perca de vista, ela é muito rica para o seu texto ter valor atual na discussão pertinente que o tema traz para nós, tá? Então, veja, não é só para fazer um parágrafo com repertório sociocultural. Se o fizer, coloque também dados de atualidade nele, tá? Então, a atualidade é para trazer o texto para a discussão real. Porque já que você tem que ir lá na conclusão, criar uma intervenção para esse problema, você tem que mostrar como esse problema aparece no texto. É isso que é uma introdução. Introdução mostra que existe um problema.
E o desenvolvimento mostra como ele se manifesta ao longo do texto, como ele aparece em tal região, em tal gênero, em tal situação, em tal contexto, no trabalho, em casa. E a conclusão, ela melhora a sociedade. Então, temos que trazer o texto sempre para a competência 3, através de exemplos que estão na nossa atualidade, tá? Essa atualidade é o agora, tá? Ai, eu não vou lembrar de um exemplo, a coletânea traz isso pra gente. Não é um exemplo agora de 12h15 de 2022, não. É um exemplo da nossa época, os dilemas de nossa época, tá? A competência 4, galera, fala sobre coesão e coerência. Coesão significa conexão. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter feito algum tipo de artes marciais. Imagine, como começa uma arte marcial? Começa o sujeito cumprimentando o professor, né? Ele cumprimenta, aí ele vai alongar, vai aquecer, vai fazer o treino técnico, depois ele volta, alonga de novo, desacelera, cumprimenta e vai embora. Veja, eu começo o texto com um cumprimento e termino o meu texto com um cumprimento. Dá uma ideia de que existe um começo que se alinha com o final. Então, os elementos de coesão fazem essa conexão. É como se fosse na sua correntinha o fecho, uma coisa ligando a outra. Em língua portuguesa, a gente não fala eu gosto você. Existe a preposição, que é a regência do verbo gostar, né? Eu gosto de você. Então é preciso prestar atenção na forma como as preposições fazem essa ligação entre palavras, do mesmo jeito em que os períodos também devem estar ligados. Então eu quero finalizar o meu parágrafo de desenvolvimento. Eu tenho que usar termos do tipo portanto, logo, assim, em função disso. Eu quero criar uma comparação, tanto quanto, maior que, menor que, igual a. Eu quero dar ideia de proporcionalidade, à medida que. Eu quero dar uma ideia de tempo, antigamente, atualmente, futuramente. Então, esses mecanismos que marcam tempo, relação de causa, de consequência, aquilo que você aprende de forma chata na gramática, que é fazer a conjugação, uma espécie de análise sintática dos termos, na redação é absolutamente importante, para saber que você não está escrevendo frases tópicos. Então, quando você escreve assim, né? Dilma Rousseff foi à ONU. Ponto. Dilma Rousseff discursou. Ponto. Dilma Rousseff foi vaiada. Ponto. A repetição dessa estrutura em relação à próxima, ela marca exatamente a falta de coesão. Então, a gente poderia juntar, mais ou menos em orações coordenadas, em períodos compostos, dizendo assim, Dilma Rousseff foi à ONU e discursou em nome do Brasil. Então, veja, o E junta as duas frases ali para nós. Então, a coesão seria isso, né? É como nós dominamos linguisticamente os elementos gramaticais na hora da escrita. E ela melhora como? Tem que fazer exercício? Não. Essa coesão só melhora com a leitura de textos técnicos. A leitura de livros literários e filosóficos te dá repertório sociocultural. Então, ler Machado de Assis não melhora a sua escrita, piora a sua escrita, porque ele escreve de uma forma que a gente não usa mais, ninguém escreve mesóclise mais. Dar-te-ei o livro mais tarde, né? Ninguém faz isso, só o Michel Temer, né? Que já está indo embora. Ó, muito bem, então veja, ler cultura te dá cultura, mas ler jornais e revistas te dá linguagem dissertativa e atualidades. Então, ainda dá tempo. Baixe um aplicativo de sua preferência, do jornal ou da revista de sua preferência. Tem vários disponíveis aí, né, na sala Google, né, na Play Store. Você vai baixando, tem alguns que te enviam periodicamente 2 ou 3 notícias. Você fica atualizado e você já toma contato com a linguagem. Ah, eu já fico atualizado no Twitter e no Instagram. No Twitter e no Instagram. Não é legal porque lá no Instagram é mais imagem e mais manchete. E no Twitter a linguagem é muito enxuta. Então é preciso que você formalize também uma forma de entender que o seu jeito de escrever tem que ser reconfigurado, né? Tem que ser, vamos aplicar uma PNL aqui, né? Uma programação neurolinguística. Tem que ficar no automático. Quando eu fui aprender a dirigir, eu escutava a voz do instrutor assim, ó. Na hora que chegar na esquina, pisa no freio, pisa na embreagem e vira para a direita. E eu ficava assim,
freio, embreagem direito, freio, embreagem direito. Passava gente na minha frente, eu não conseguia saber quem era, pessoas buzinavam para mim, nada, só vinha na minha cabeça, freio, embreagem direita. Hoje, depois de muito tempo já de motorista habilitado, eu consigo dirigir, quem dirige é a minha parte automática, não preciso pensar mais, né? Eu acabo sendo negligente, né? Coloco o cotovelo onde não deve, mexo no som, buzino, falo oi para um aluno que está passando lá, né? Ou seja, deixa a sua escrita ficar automática. Para ela ficar automática, só tem um segredo, tá? Não precisa comprar pacote de coach nenhum. É ler e aplicar na escrita. Quanto mais você vai conseguir se adaptar a essa forma de escrever com períodos compostos, com coesão, com finalizações de ideias. Beleza? Tem mais uma competência antes de passar para o próximo tópico, que é a proposta de... Aliás, dentro da competência 4, nós estamos falando de coerência, né? Se a coesão se refere à capacidade do seu domínio gramatical de conectar um termo a outro, de fazer referência, por exemplo, né, na frase ele morreu. Ele morreu. Não dá para a gente saber qual é o sentido da palavra ele, o que ele significa, porque não há um referente dentro do texto. Quando você faz uma coesão assim, você está fazendo uma coesão fora do texto. A gente chama essa coesão de esofórica. Na dissertação para o Enem, nós temos que fazer uma coesão dentro do texto. Endofórica. Então, quando eu escrevo assim, né? João foi atropelado. Beleza? Ó, ponto. Aí eu continuo. Ele morreu. Então, esse ele, obviamente, ele substitui João. Então, o que é coesão? Coesão é a interpretação de um termo que só pode ser decodificado através de outro que está dentro do texto, tá? Então, eu tenho coesão por sinônimo, coesão por antônimo, coesão por metonímia, tudo pela parte. Veja que é possível, então, marcar a coesão e contribuir para a formação de sentido. Na frase anterior, ele morreu, não tem como a gente adquirir um sentido ou extrair um sentido do texto. Agora, João foi atropelado, ele morreu, essa frase tem coesão sinonímica, e tem também coerência, ela tem sentido, tá? Algumas aberrações aparecem, se você pesquisar um pouquinho no Google, pérolas do Enem, você vai encontrar frases do tipo: Lavoisier inventou o oxigênio no século XVIII. Olha, essa frase é uma aberração, né? Se ele inventou o oxigênio no século XVIII, como que ele sobreviveu até o século XVIII, né? É uma frase incoerente. A galinha está grávida. Veja, a escolha, ela não está adequada para um texto dissertativo, porque a palavra grávida a gente usa para humanos, né? E não para bichos. Sabe aquele quadro, A Última Ceia? A Última Ceia teve alguém que escreveu assim, que aquele quadro, A Última Ceia, ele representa uma jantinha que Cristo fez com os seus colegas e que o Michelangelo fotografou. Só para esclarecer, né? Não foi Michelangelo, foi Leonardo da Vinci. Não foi fotografado, foi pintado, né? Não são 12 carinhas, são apóstolos, né? Então, veja, a escolha também cria uma incoerência. Se você utiliza um vocabulário muito técnico em algum parágrafo, ele está muito popular, é uma incoerência linguística. Se você fere algum saber da sociedade, teve um aluno que falou para mim que a Revolução Francesa aconteceu no século XVII. Lembremos que ela acontece em 1768. E aí, para transformar ano em século, a gente divide ao meio e soma mais um aqui, né? Então, na verdade, é século XVIII. Ah, professor, você vai me tirar ponto só por isso? Cara, você diminuiu em 100 anos a Revolução Francesa. Não havia Revolução. É uma incoerência enorme isso, né? A capital da Argentina não é Buenos Dias, é Buenos Aires. Ou seja, errou a forma de escrever, falou que Karl Marx é capitalista, você está cometendo, você está ferindo o saber acumulado. É a mesma coisa que você somar 2 mais 2 e chegar a 5. Né? Você está ferindo, e para você não sair do vestibular chorando, preste atenção na sua revisão textual. Ok? A incoerência é o que mais toma ponto no vestibular.
Fechou? A última competência agora na tela para você ver, competência number 5, e diz respeito à proposta de intervenção que respeite direitos humanos. Teve uma redação que eu corrigi há muito tempo atrás, que dizia assim, que para resolver o problema do aumento de infectados pelo vírus HIV, no caso de jovens infectados, era fácil. Basta colocar todos os jovens com o vírus no paredão e metralhar todos eles. Matematicamente, nossa solução é correta, vai acabar com o vírus. Mas humanamente, ela é impossível de ser aplicada, porque ela fere direitos humanos. O Brasil, ele assinou um documento com a criação da ONU, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, de que ele não faria mais nada próximo, ele não se comprometeria em fazer nada próximo do que foi feito no Holocausto. E nós já falhamos nesse documento, porque aqui já teve a ditadura militar em 64, que torturou, que exilou, que bateu. Então, no Estado democrático, inclusive, por mais que você concorde com a forma como você vê um bandido, o delinquente, o transgressor social, você não pode sugerir que ele seja morto ou que ele tenha prisão perpétua. Por um motivo básico, preste muita atenção. Ainda que você concorde com isso, não escreva isso no seu texto, tá? Eu acho que, por exemplo, em caso de estupro, se quer um tema desse no Enem, eu não posso sugerir que esse bandido, esse malvado, fique, então, recluso perpetuamente, ou que ele morra. Não, você não pode fazer isso. Mas por que eu não posso agora, sem ser subjetivo e ser juridicamente respaldado? Porque quando acaba a ditadura em 1985 no Brasil, nós vamos ficar 3 anos de Assembleia Constituinte para escrever a nossa Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã. E nessa Constituição ficou como causa pétrea. Causa pétrea significa aquela que não pode sair de lá, não pode ser alterada, que não haverá pena de morte nem prisão perpétua. Somente, acho que algum caso, se eu não me engano, né, precisaria de um professor de direito aqui, eu acho que é só de crime contra a pátria, em caso de guerra, que isso pode ser aceito, tá? Em casos normais, não. É por isso que, por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ele foi condenado a 290 e tantos anos de prisão. Ele vai morrer lá, é prisão perpétua. Não, prisão perpétua significa que ele não tem direito de sair de lá nunca. Mas com 290 anos também não vai ter direito nenhum, né? Eu concordo, mas não pode aparecer o nome perpétua porque não está na lei. E nós, do direito, não podemos colocar uma coisa que não existe na lei. Mas eu acho que ele deveria morrer. Pode continuar achando se você quiser, mas não pode escrever isso, porque não é permitido isso pela legislação brasileira. Tá? Então, em nome das pessoas que morreram na ditadura, das pessoas que foram torturadas, não temos uma lei que respalde esse tipo de argumentação. Então, você vai ter que criar uma intervenção para melhorar a sociedade que seja adequada a esses direitos humanos. Essa proposta não pode ser subjetiva, não pode desejar bom senso, amor, dar as paz, dança da chuva, pular. Você tem que criar um mecanismo político de transformação social. E para isso precisamos de alguns agentes. Então você tem que acionar o poder público, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, prefeituras, estados. E na hora de fazer isso, detalhar por que tem que ser esse agente. Então quando você escreve assim, se o tema for ligado à educação, em função disso, o MEC, agora vamos detalhar, vírgula, instância máxima da educação brasileira, vírgula, deve criar o quê? Esse o quê é a solução? Escola em tempo integral, uma poupança escola, não deixe em aberto, nunca escreva, criar políticas públicas importantes, criar leis mais rígidas. Não, escreva que lei é e qual política pública é essa, materialize. Que você está escrevendo para um deputado que vai ler o seu texto e pensar, cara, isso que você propõe na conclusão é absurdamente importante. Vou transformar isso num projeto de lei e vou levar para ser votado. É isso, tem que ser alguma coisa. Beleza? Vamos trocar a tela agora, né, para dar outra dica. Por favor. Muito bem. O que é o assunto? Assunto é sempre uma coisa grande, gigante, é o maior, é um contexto maior.
Por exemplo, violência. Pô, olha o tanto de bifurcação que nós temos em violência, tá? Vou pedir para você esperar um pouquinho. Toma uma água enquanto eu apago aqui. Preste atenção. Ó, vamos imaginar que eu tenho aqui o contexto de violência. Isso aqui tudo é o mundo da violência, tá? E aí, eu tenho aqui dois grupos. Violência contra o menor, violência contra a mulher. A gente poderia colocar mais grupos, né? Violência contra o idoso, violência no futebol. Se a gente ficar aqui, ó, a gente vai ter um monte de ângulos sobre o assunto violência. Cada ângulo desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada fatia dessa pizza, já imaginou aquela de catupiry, queijo gratinado? Pode ser de 4 queijos, se é de Minas, sabe aquela com gorgonzola, né? Com queijo parmesão, que você passa, assim, o garçom vai passando no prato, seu amigo já quer avançar. Minas Gerais é assim, a gente briga por causa de queijo, tá? Ok? Ó, volte aqui. Cada pedacinho dessa pizza, então, seria um ângulo diferente do assunto violência. Esses pedacinhos, então, são os temas. Como eu posso definir isso aqui, ó? Eu posso definir o assunto como algo mais abrangente e o tema mais específico. Para fazer o tema existir que está dentro do assunto, nós vamos ter, por exemplo, o assunto adjetivado, ó. Violência contra a mulher. A mulher. Veja. Quanto mais palavras eu coloco para adjetivar esse assunto, mais recorte eu estarei criando para o tema em questão. Então, aqui eu tenho violência contra a mulher, aqui eu tenho violência contra o idoso, violência contra o consumidor, violência obstetrícia. Ou seja, o assunto é o mais abrangente e o tema é um recorte. E agora, o que falta, está aí na sua tela, é a tese. Tese. Qual estratégia você usa para achar uma tese? Eu costumo dizer para o aluno que ele tem que brincar de filósofo. Quando o tema não for interrogação, for um ponto final, basta você fazer perguntas para o tema. Por exemplo, ó, o que é a violência contra a mulher? Quando a violência começa? Quem é essa mulher ou esse agressor? Para que essa violência existe? Onde ela acontece? Em qual lugar do país? Veja, cada resposta que você tiver a essas perguntas de filósofo pré-socrático, imagine assim, é uma tese, tá? Então eu tenho a definição, eu tenho um aspecto temporal, quem protagoniza, os protagonistas que estão envolvidos, tá? Isso aqui faz eu, então, já ter um protótipo de introdução. Olha que bacana. Começa com o geralzão, que é o assunto, pontua. Coloca a paráfrase do tema, pontua. Coloca a sua tese, ou mais de uma tese, e pontua com os conectores. Fechou competência 2, fechou a abrangência do assunto, funilou para o tema, caiu na tese. Tese no final do parágrafo, que show, é só desenvolver agora um desenvolvimento. Beleza? Show de bola, né? Tá gostando? Comenta aqui embaixo o que faltou, o que você acha que é melhor, tá? Depois eu respondo para você. Se brincar respondendo essa semana, hein? Porque eu estou à toa, eu não faço nada, eu só sou professor mesmo, tá? Pode passar, meu amigo Jefinho. Muito bem, ó. Aí, o que é a introdução? A introdução você vai fazer desse jeito, tá? Coloca lá o assunto, coloca a paráfrase do tema, depois coloca a tese. O que é uma tese? É exatamente o percurso dissertativo que você vai usar para desenvolver o seu tema. Interprete a introdução como um índice. Quando você pega um livro, tá lá assim, ó, página 20, Política de Aristóteles. Aí você vai na página 20 que você espera abrir lá o capítulo Política em Aristóteles. A introdução é a mesma coisa. Se na introdução você me disse que vai falar dentro desse assunto violência contra a mulher,
Ó, o assunto é violência, o tema violência contra a mulher, e você disse que você vai trabalhar um determinado aspecto, as causas que levam essa mulher a sofrer a violência, o que eu vou ler no seu texto, no seu desenvolvimento? As causas. Como toda causa tem consequência, vamos separar um parágrafo para a causa e outro para a consequência. Então, se a introdução é para mostrar que existe um problema, o desenvolvimento vai mostrar que esse problema está inserido na sociedade. Eu posso me valer de um repertório da antiguidade, mas eu tenho que trazer o texto para a discussão pertinente da atualidade, certo? Muito bem, e aí por último, no nosso esqueminha, temos a conclusão. Eu já te expliquei que a conclusão, você pode começar com estruturas que marcam que esse parágrafo é o final. Expressões do tipo, para minimizar esse problema, para atingir dados satisfatórios é necessário que, para melhorar essa situação, o que eu não gostaria que você escrevesse? Verbos que marcam autoritarismo, para acabar com o analfabetismo. Por que eu não gostaria que você escrevesse assim? Porque nos países desenvolvidos, que há um grande investimento em educação, mesmo assim ainda há analfabetos, né? Então nós não podemos afirmar que a gente vai acabar com a violência, extirpar a sociedade de tal vírus. A gente vai diminuir esse problema, apaziguar essa situação, atingir dados satisfatórios, é mais seguro assim. Tá? Vai colocar o agente, no agente a gente tem que colocar quem é que vai ser acionado para implantar a sua ideia política, vai colocar a ideia e vai colocar o detalhamento. Muitos alunos se esquecem disso. O que é o detalhamento? Né? É explicar como essa ideia vai ser operacionalizada na sociedade. Por exemplo, você fala, tem que melhorar a educação. Beleza, é uma ideia. Vou te perguntar como. Tem que abrir escolas em tempo integral, tem que incluir a família, tá vendo? Isso é um detalhamento, tá? Nós temos que construir mais presídios. Como? Em parceria público-privada, tá vendo? Sempre a gente tem que detalhar. E no final, na última linhazinha, você escreve, para isso, aí você vai justificar, ou só assim, esse só assim significa que você vai finalizar o texto. Vou te dar um exemplo bem claro, tá? E essa é uma técnica boa, né? Chamada de comparação. Quando você quer fazer alguém entender o que você está dizendo, faz comparação naquele parágrafo, tá? Todos já foram ao cinema, eu imagino, tá? Quando é que eu sei que o filme acaba? Vou perguntar para a minha galera aqui. Gente, eu tenho 15 pessoas aqui nesse estúdio para fazer essa aula funcionar, hein? Ó, como que a gente sabe que o filme acaba? Fala para mim aí, quem está me assistindo aqui. Vou sair da tela. Fala para mim. Pessoal que não sabe de cinema, não. Vamos uma vez. Como que a gente sabe que o filme acaba? Os créditos. Quando aparecem os créditos? Não. Como a gente sabe que o filme acaba? Jefinho? No final, o fim do filme. Como é o fim do filme? Com a finalização, fim da história. Não. Cena pós-crédito. Cena pós-crédito? Não. Tá vendo que ninguém não sabe quando acaba o filme, gente? Só acaba o filme. Pode estar passando crédito. Você já sabe que tem um pós-crédito, você sabe que no crédito é porque não acabou, que pode ter um pós-crédito, né? Então, a gente não leva... Quando é que a gente... Vou melhorar a pergunta. Quando é que a gente levanta da cadeira? Quando a pipoca acaba. Não, isso acaba já na meia hora de filme, a pipoca já acabou. Não, de novo, quando é que a gente levanta da cadeira no cinema? Você que está em casa, escreve aí para mim, vou esperar. Eu vou ler aqui, ó. Quando é que acaba o filme? Quando é que eu levanto da cadeira no cinema? A resposta é clara. Deixa eu ver aqui. Quando a luz acende? Quando a luz acende, fechou! Você respondeu. Por quê? Você sabe que pode ter crédito, pode ter o pós-crédito, pode ter um monte de coisa, pode ter outra chamada, aparece alguma coisa na tela de novo, mas quando a luz acende, aí você tem certeza, você pode levantar. Então a pergunta é, quando é que você vai acender a luz na sua conclusão? Quando é que você vai dizer para o corretor, acabou? É quando você usar essa expressão, ó, só assim... O Brasil, que o tema tem que ser nacional, né? O Brasil, aí você coloca palavra-chave, anota, pega o caderno, ó. Empatia, altruísmo, respeito, inclusão. Põe as 4, professor. Não, maluco, é uma só! Ou 2 no máximo, entendeu? Aí você finaliza. Só assim o Brasil será inclusivo e respeitoso, será digno de nação emergente, será protetor do seu povo. Alguma coisa que tenha a ver com esse cuidado com os direitos humanos. E eu gostaria que você não escrevesse isso
só para você tirar uma nota boa no Enem. Gostaria que você internalizasse isso, que você fosse um profissional assim quando você sair formado da sua faculdade, que você pudesse proteger as pessoas, fazer o melhor de você, como a gente tem tentado fazer aqui para muita gente, tá? A minha carreira toda, eu não sei se é boa, não sei se eu sou professor bom ou ruim, mas eu tenho tentado ser uma pessoa boa. Se isso acontece com você, não vai faltar emprego, não vai faltar dinheiro, não vai faltar nada. Inclusive eu tô rico dando aula, olha pra você ver que beleza. Vamos para próximo tópico. Acabou. Vira a tela. Os possíveis temas. Olhe essa tela. Eu vou pedir para você olhar o que tem roxo. Eixo tecnologia e meio ambiente. Eixo ética, trabalho e consumo. Passa o próximo também, por favor, Jefinho. Mais um eixo pluralidade cultural. Eixo sexualidade e eixo saúde, tá? Agora foque em mim. Eu tenho 5 eixos aqui. Os temas vão sair desses 5 eixos. Se você memorizar, ou melhor, se você estudar de hoje até domingo, até sábado, porque a gente também não dá conta, né? Domingo já é a prova, até sexta, tá? Sábado é dia de fazer nada, ok? Sábado é o dia de fazer manha para a família. Falar assim, ó, hoje eu não posso fazer isso que amanhã tem Enem. Hoje eu não posso fazer isso que amanhã tem Enem. Preciso tomar um sorvete que amanhã tem Enem. Eu preciso ver um filme que amanhã tem Enem. Preciso ir no cinema que sábado é dia disso, tá? De dar uma chorada aí. E funciona igual mulher grávida, é pop, tá? Ó, galera, então se você pegar esses eixos aqui, ó, deles vão sair os temas. Então se eu souber no eixo pluralidade cultural um repertório para isso, qualquer tema de pluralidade cultural, eu já tô pronto para fazer. Se eu souber alguma coisa sobre o eixo saúde, quando é que a saúde foi institucionalizada no Brasil? Quando o que é a ideia de saúde, o que é o SUS, qualquer tema derivado de saúde, vai ser facílimo para fazer. E assim por diante, tá? Vou pedir para você tomar uma água, eu vou tomar a minha aqui, enquanto São Pedro dá uma trégua. Escuta aí, ó, comemorando sua aprovação, ó. Tudo tranquilo, Jefinho? Quero saber quantos estão online agora. Tem jeito de saber? Fala pra mim que eu vou comemorar. Quantos estão online? 10.000 pessoas, muito obrigado. Ok? Ó, minha família em peso. Só da minha família deve ter mais da metade aí. Então vamos lá. Volta, por favor, na tela desses possíveis temas. Galera, dá uma olhadinha aí no que eu trouxe pra você. Então imagine que o eixo seja pluralidade cultural. Então, olha os possíveis temas. Globalização e nacionalismo, de olho nas aulas dos tios da geografia aqui, tio Alisson e tio Rodrigo, tá? Pode manter a tela. Cultura local, aumento do uso da tecnologia, identidade cultural e tecnologia, veja que alguns eixos são intercambiáveis, tá? A tecnologia também é um eixo. O esporte, esse aqui, ó, todo mundo ficou... Jogue suas mãos para você, eu agradeço se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre. E tá chovendo aqui, ó, na rua, na chuva ou na fazenda. Muito, a energia tá oscilando demais. A gente precisa terminar essa aula para falar dos eixos, como eu estava te falando, né? E dos possíveis temas para cada eixo. Então, ó, nós vamos marcar um novo encontro. Convido você a começar e recomeçar essa discussão temática sobre os possíveis repertórios para usar nos eixos e quem sabe a gente acertar um tema, ok? Não esqueça, hein? Vem, Bremaster!